Desde que me lembro, nossa casa sempre foi um caos. Com 7 filhos e pais que mal conseguem manter empregos estáveis, o espaço é apertado e o dinheiro é escasso. Eu, Lucas, sou o mais velho, com 16 anos, e desde cedo senti o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Aos 13 anos, percebi que se quisesse ter qualquer coisa além do básico, teria que trabalhar. Foi assim que comecei a fazer bicos, economizando cada centavo para comprar um laptop, algo essencial para meus estudos quando a escola fechou pela primeira vez. Naquela época, nem internet tínhamos em casa, o que tornava tudo ainda mais difícil. Meus pais sempre prometeram que Robbie, nosso caçula, seria o último filho. Eles juraram que, depois dele, se concentrariam em nos colocar de volta nos trilhos. Mas, mesmo com essa promessa, a realidade era que eu ainda precisava trabalhar para ajudar a pagar por coisas básicas, como material escolar. Além disso, eu me tornei a babá oficial da casa, cuidando dos meus irmãos enquanto meus pais trabalhavam à noite ou tiravam uma folga. A cada dia, a pressão aumentava, e eu me via cada vez mais preso a uma rotina exaustiva de responsabilidades que pareciam nunca ter fim. A situação financeira da nossa família sempre foi precária. Meus pais recebem ajuda do governo, mas isso mal cobre as necessidades básicas. Eles não são bons com dinheiro e frequentemente fazem compras impulsivas, deixando pouco para o essencial. Muitas vezes, eu me via tendo que intervir, ajudando a gerenciar as finanças da casa e fazendo compras de supermercado para garantir que tivéssemos comida suficiente. A cada mês, a tensão aumentava, e eu me perguntava quanto tempo mais conseguiríamos sobreviver assim. A promessa de um futuro melhor parecia cada vez mais distante, e eu não conseguia ver uma saída para essa situação sufocante. Naquela segunda-feira, meus pais nos chamaram para uma reunião familiar. Eu já estava acostumado com essas reuniões, geralmente para discutir como economizar mais ou como dividir as tarefas da casa. Mas dessa vez, havia algo diferente no ar. Eles pareciam nervosos, trocando olhares inquietos. Quando finalmente revelaram que minha mãe estava grávida de novo, senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Eles sabiam há 7 semanas e decidiram nos contar apenas agora. Meus irmãos ficaram surpresos, mas eu? Eu estava devastado. A promessa de que Robbie seria o último filho havia sido quebrada, e com ela, todas as minhas esperanças de um futuro menos pesado. Minha reação foi imediata e visceral. Eu disse a não repetidamente, como se pudesse desfazer a realidade com minhas palavras. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, algo que raramente acontecia. Eu não era de chorar, mas naquele momento, a frustração e o desespero me dominaram. Meus pais, em vez de entenderem minha dor, ficaram furiosos. Disseram que eu precisava controlar minha atitude, que acidentes acontecem e que eles nunca considerariam um aborto, mesmo que pudessem. A raiva deles só aumentou minha sensação de isolamento e impotência. Eu me sentia traído, como se todo o sacrifício que fiz até agora não significasse nada. A discussão se intensificou. Eu acusei meus pais de serem imprudentes e de colocarem um fardo insuportável sobre mim. Disse que eles haviam quebrado a promessa e que agora todos nós sofreríamos ainda mais. Eles me mandaram parar de agir como se estivessem fazendo algo contra mim, insistindo que eu deveria me concentrar em fazer as coisas ficarem bem e ser menos negativo. Mas como eu poderia ser positivo diante de uma situação que só piorava? A cada palavra, a distância entre nós aumentava, e eu sentia que estava perdendo a pouca esperança que ainda me restava. A revelação da nova gravidez não era apenas uma notícia, era um golpe que ameaçava destruir qualquer chance de um futuro melhor para mim e para meus irmãos. Naquela noite, depois da discussão acalorada, eu estava na cozinha tentando processar tudo o que havia acontecido. Meus pensamentos estavam uma bagunça, e eu mal conseguia pensar em como lidar com mais um irmão. Foi então que ouvi meus pais conversando baixinho na sala ao lado. A princípio, pensei que estavam discutindo sobre a gravidez, mas as palavras que captaram minha atenção foram a adoção secreta e a origens desconhecidas. Meu coração disparou. Será que eles estavam falando de mim?
A curiosidade e o medo se misturaram, e eu decidi que precisava descobrir a verdade. Esperei até que todos estivessem dormindo e comecei a vasculhar a casa em busca de qualquer pista. No fundo de um armário, encontrei uma caixa velha e empoeirada. Dentro dela, havia cartas e fotos que nunca tinha visto antes. As cartas eram de um casal que parecia desesperado para encontrar seu filho perdido, e as fotos mostravam um bebê que se parecia muito comigo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. As evidências eram claras, eu não era filho biológico dos meus pais. A descoberta me deixou atordoado e confuso. Como eles puderam esconder algo tão importante de mim por tanto tempo? No dia seguinte, com as cartas e fotos nas mãos, confrontei meus pais. Eles ficaram pálidos, e com lágrimas nos olhos, confessaram a verdade. Eu havia sido adotado de um orfanato quando era muito pequeno. Eles nunca me contaram porque temiam que eu me sentisse diferente dos meus irmãos. A revelação foi um choque, mas também trouxe um estranho alívio. De repente, muitas coisas começaram a fazer sentido. Eu não era apenas o irmão mais velho sobrecarregado, eu era alguém com uma história própria, um mistério a ser resolvido. A raiva e a frustração deram lugar a uma nova determinação. Eu precisava descobrir mais sobre minhas origens e entender quem eu realmente era. Determinado a descobrir mais sobre minhas origens, comecei a investigar as pistas deixadas nas cartas. Cada palavra escrita pelo casal desesperado parecia um grito de esperança e dor. Com a ajuda de um amigo da escola, que era bom em tecnologia, consegui rastrear alguns endereços e nomes mencionados nas cartas. A busca não foi fácil, muitas vezes, as pistas levavam a becos sem saída, e a frustração era constante. Mas a ideia de encontrar meus pais biológicos e entender minha verdadeira história me dava forças para continuar. Durante essa jornada, algo inesperado aconteceu. Meus pais adotivos, vendo minha determinação e sofrimento, começaram a me apoiar de maneiras que nunca haviam feito antes. Eles me ajudaram a organizar as informações, a fazer ligações e até a viajar para cidades próximas em busca de mais pistas. Esse apoio inesperado criou um novo tipo de vínculo entre nós. Apesar de todas as dificuldades e ressentimentos, eles mostraram que realmente se importavam comigo, não apenas como um filho adotivo, mas como parte integral da família. Essa nova dinâmica trouxe um pouco de alívio e esperança em meio ao caos. Finalmente, depois de meses de busca incessante, uma pista concreta surgiu. Um endereço em uma pequena cidade a centenas de quilômetros de distância parecia ser a chave para encontrar meus pais biológicos. Com o coração na mão e a cabeça cheia de perguntas, viajei até lá. Quando cheguei, fui recebido por um casal de meia-idade com lágrimas nos olhos. Eles me abraçaram como se nunca quisessem me soltar, revelando uma história de perda e esperança que me tocou profundamente. Descobri que eles haviam me procurado por anos, sem nunca perder a esperança de me encontrar. A emoção do reencontro foi avassaladora, e pela primeira vez em muito tempo, senti que estava começando a entender quem eu realmente era. O reencontro com meus pais biológicos foi um turbilhão de emoções. Eles me contaram sobre a tragédia que os separou de mim e como nunca desistiram de me procurar. Descobri que meu nome de nascimento era Gabriel, e que eu tinha uma irmã mais velha, Clara, que também estava ansiosa para me conhecer. A história deles era cheia de dor, mas também de uma esperança inabalável. Cada detalhe que eles compartilhavam me ajudava a preencher as lacunas da minha identidade, e eu comecei a sentir que finalmente estava encontrando meu lugar no mundo. A conexão que senti com eles foi imediata e profunda, algo que eu nunca havia experimentado antes. Com duas famílias agora ao meu lado, minha perspectiva de vida mudou drasticamente. Meus pais adotivos, vendo a importância dessa nova conexão, continuaram a me apoiar. Eles até convidaram meus pais biológicos para nos visitar, criando uma ponte entre as duas partes da minha vida. Essa união inesperada trouxe um novo tipo de estabilidade e amor que eu nunca imaginei ser possível. Com o apoio de todos, comecei a planejar meu futuro com mais clareza e confiança. Decidi que queria seguir meu sonho de cozinhar, talvez até abrir meu próprio restaurante um dia.
A ideia de ter algo que fosse realmente meu, algo que eu pudesse construir com minhas próprias mãos, me enchia de esperança. A vida ainda era cheia de desafios, mas agora eu tinha um propósito maior. Com duas famílias que me amavam e apoiavam, eu estava determinado a superar qualquer obstáculo. Comecei a estudar culinária com mais afinco, aproveitando cada oportunidade para aprender e crescer. Meus pais biológicos me ajudaram a encontrar cursos e estágios, enquanto meus pais adotivos me davam o suporte emocional e financeiro necessário. A jornada estava apenas começando, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava no caminho certo. E quem sabe? Talvez um dia eu possa contar essa história para inspirar outros a nunca desistirem, mesmo quando a vida parece insuportável. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui.